Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para a ministração da aula da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos dar início a mais um trimestre e dessa feita a gente vai tratar do assunto Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Essa foi a revista que foi sugerida pela CPAD, é uma revista reeditada, porque não houve edição nova, então ela reeditou, sugeriu esta porque as igrejas não estão tendo as aulas, a maioria das igrejas não estão tendo as aulas presenciais, né? Então foi dada essa sugestão, ou repetir a lição passada, ou então entrar nesta lição que foi de 1990. Foi o comentarista Eurico Bergstein. Ele já dorme no Senhor. E esta é uma revista que foi editada no ano de 1995, se não me falha a memória. Então a gente está com essa sugestão de passar essa revista conforme eu tinha já anunciado na última aula. Então a lição de hoje é a lição número 1, datada para o dia 5 de julho de 2020. A lição fala sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Fala também sobre tempos de crise, mas assim, o que vem a ser crise, né? O que vem a ser crise? O que é uma crise, né? Então eu tenho aqui a definição, tenho aqui, eu vou passar. Crise é o desencontro entre o alvo planejado e o resultado alcançado. Quando há um desencontro daquilo que nós planejamos em relação àquilo que alcançamos, nós entramos num conflito, num choque, e pode ser em qualquer área. No entanto, Deus participa de todos os momentos da nossa vida. E Ele não está surdo, inerte aos nossos desafios, sejam eles pessoais ou coletivos. Então, esta é uma definição, aí, uma consideração para a palavra crise, o que vem a ser crise. Nesses dias que nós estamos passando, é, nós estamos passando uma crise sanitária, né? Uma crise sanitária onde pegou o planeta todo aí, uma peste que pegou o planeta todo, e estamos passando por isso, a pandemia, né? Então a lição ela se encaixa bem nos dias atuais que nós estamos passando. O tema da lição de hoje é Daniel, Daniel ora por um despertamento. Na lição 2 nós vamos tratar sobre avivamento, despertamento. Daniel ora por um despertamento, é o tema da lição de hoje. Mas para falar sobre Daniel, a gente tem que entender algumas coisas. O que foi, quem foi Daniel, como se passou a vida de Daniel. E então eu vou dar assim, vou ler aqui um esboço que eu tenho sobre algumas lições que a gente aprende com a vida de Daniel, um jovem na época de 14 a 15 anos. Depois veio a ficar mais velho e ficar é, responsável lá, rei lá em Babilônia, né? Então, a gente vai entrar falando é, sobre a vida de Daniel, a vida de Daniel, né? Depois vamos falar alguma coisa sobre os tópicos. Eu não vou estar lendo a revista, não vou estar lendo a revista, né? Estou projetando aí o tema da lição, né?
Mas nós vamos começar assim pelo texto áureo, como é de costume, né? Depois a gente vai entrar falando sobre o profeta Daniel, né? Como se deu isso, por que que existe o cativeiro, explicando como se deu o cativeiro. A gente fala cativeiro, é, lógico, se eu estou falando para é, alunos, é possível ensinar isso. Agora, para professores, eles sabem de cor e salteado o porquê do cativeiro, né? Então, a gente está ministrando aula não só para professores, mas também, muito mais ainda, para os alunos que, que venham a ouvir, a assistir esta aula, né? Eu tenho enviado o link para vários contatos meus, mas tem muitos que são da internet, os internautas, né, que são alunos que querem aprender as coisas concernente ao livro de Daniel, né, e também o livro de Neemias, nós vamos tratar. Neemias, vamos ver aqui, é, Esdras, são os assuntos desta revista. Então vamos começando com o textuário. Confessai, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Então temos aqui também a verdade prática. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Então vemos aqui que a oração tem muito poder. É uma arma que o crente tem, a oração. Então ela influencia no céu, na terra e até contra os poderes do maligno. Uma vez que a Bíblia diz que a nossa briga não é a nossa guerra, a nossa briga, a nossa luta é uma luta ferrenha, mas não é contra a carne e nem o sangue, mas contra os principados que existem nas regiões celestiais, né? Então eu vou estar usando aqui um esboço e nós vamos estar falando sobre a vida de Daniel. Depois a gente vai falar sobre algumas particularidades nos tópicos, que também nos vai ensinar algumas coisas para a nossa vida cotidiana. É, é bem verdade que uma aula de 1 hora, 40 minutos, ela é pouca para explicar um assunto de tamanha envergadura. É um assunto grande, então a gente vai saltar algumas partes para que haja um entendimento de algumas partes. Para se entender isso, é necessário que tenha bastante tempo, e nós não temos esse tempo totalmente assim disponível. Eu vou colocar aqui, vou estar lendo, mas já foi coisas que eu li e acompanhei também, e então serviu para mim, servirá para vocês também, o ensino de hoje, né? Então, assim, falando sobre profeta Daniel. Daniel foi levantado por Deus na Babilônia. Na Bíblia, nós temos dois tipos de profeta: profeta da palavra e profeta da escrita. O profeta da escrita são aqueles que deixaram a sua obra escrita. E o Daniel foi um dos profetas da escrita. Ele deixou um livro, e os profetas que não escreveram os livros e somente profetizaram verbalmente são chamados profetas da palavra. Então, profetas da escrita nós temos quatro: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os outros 12 chamados de profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueia, Naum,
Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, 17 profetas deixaram uma obra escrita. Os profetas da palavra, somente Deus sabe quantos são e quantos foram. Dentre eles está Elias, o grande profeta. Ele não deixou o livro escrito, dentre eles está Natã, o qual Deus usou para falar com Davi. E dentre eles também está a profetisa Débora. Então Daniel está no meio dos profetas da palavra. Daniel está no meio dos profetas da palavra. Quanto ao lugar, nós temos profetas que profetizaram em Israel e profetas que foram levantados no cativeiro. 2 profetas foram levantados no cativeiro, Ezequiel e Daniel. Essas são as considerações sobre profetas, profetas da palavra e profeta da escrita. Já que estamos na escola, devemos adicionar algumas coisas aí para nosso aprendizado, né? Então existe o profeta da palavra e o profeta da escrita. E depois do cativeiro, depois de Israel retornou para a sua terra, Deus vai levantar 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. E depois do cativeiro, depois que Israel retornou para a sua terra, Deus vai levantar 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Daniel foi um profeta que também era um sacerdote. Ou melhor dizendo, Daniel foi profeta. Alguns profetas também foram sacerdote. Então o profeta é um porta-voz de Deus junto ao homem. O profeta ouve de Deus e o profeta que traz a palavra de Deus ao homem. É o profeta que traz a palavra de Deus ao homem. Ele é o intermediário entre Deus e o homem. Ele é o porta-voz de Deus para falar com o homem. O sacerdote é o inverso. Ele é o representante do homem diante de Deus. Ele ouve o homem e fala com Deus. O sacerdote é uma fonte de ligação entre o homem e Deus. Já o profeta é ao contrário. Uns foram também profetas e sacerdotes. Uns foram também profetas e sacerdotes. Então, e o nosso sumo sacerdote? Nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus, que está à direita de Deus, né? Bom, considerações feitas sobre profetas. Vamos começar em Daniel, no capítulo 2, em ordem cronológica. Depois Daniel, capítulo 6 e depois Daniel, capítulo 9. Então Daniel, no primeiro versículo, Daniel foi para a sua casa. Daniel era de família real. Vamos falar um pouco de Daniel antes do cativeiro. Ele era de família real e isto podemos ver em Isaías 39 e versículo 7, escrito por volta do ano 700, quase 100 anos antes. Vou pôr aqui o texto. Isaías 39:7, escrito por volta do ano 700, quase 100 anos antes do nascimento de Daniel. Então Isaías disse ao rei Ezequias: dos teus filhos, é claro, seriam os descendentes, porque Daniel nasceria muitos anos depois. Porque Daniel nasceria muitos anos depois. Isaías
39:7. 39:7, Isaías 39:7. Vamos lá. E dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, na primeira turma levada para a Babilônia, no ano 606, eles levaram um grupo de jovens da família real, isto também está em Daniel 1. Nós temos que o rei Nabucodonosor, ele ordenou que alguns jovens dos cativos de Judá, da linhagem real, capítulo 1 e versículo 3 de Daniel, vemos que Daniel era da família real. Podemos deduzir que seu pai era da descendência de Ezequias, era nobre e morava em Jerusalém. Nós podemos pensar, é claro, que seu pai era um homem rico, era um homem de uma posição social muito boa, era um nobre, e um dia em Daniel essa palavra seria cumprida. Vamos agora entender como isto aconteceu. O Império Babilônico, fundado por Nabucodonosor, foi o terceiro grande império mundial. O Império Gentílico começou com Nimrod, depois o grande império mundial que dominaria o mundo entre o ano de 1600 e o ano de 1900 foi o Império do Egito. No ano 900, Deus usou a Síria para derrubar o Egito. Começa o Império da Síria de 900 até 612. Agora Deus vai levantar Nabucodonosor, pai de Nabucodonosor, e ele vai erguer um império sob a orientação de Deus. E esse império é levantado com um objetivo, que era derrubar o Império da Síria. Então, no ano de 612, Babilônia derrotou a Síria. O Egito estava sob o domínio, restou somente o Egito. Então, no ano de 606, o exército de Nabucodonosor voltou para tomar o Egito e tomou o Egito. Israel estava sob o domínio do Egito. Então, no retorno, o exército parou em Jerusalém. E para garantir que Israel pagaria tributo ao Império Babilônico, eles levaram apenas um grupo de jovens, descendentes da família real. Eles foram levados como reféns, como garantia que Israel pagaria tributo para a Babilônia. Nesse grupo estava o Daniel. Então vemos aí que por que Daniel estava no grupo? Foi por causa para garantir o pagamento de tributo para a Babilônia. Daniel foi levado da família real, foi determinado pelo rei Nabucodonosor, e Daniel estava no meio. Por isso que Daniel tem esse livro de Daniel, tem aí a história de Daniel. Foi levado cativo para a Babilônia, né? Vamos continuar aqui sobre a vida de Daniel. A história nos mostra que Daniel era nascido por volta do ano 620 no reinado do rei Josias, que reinou entre o ano de 640 e 609. Então, o ano 620, segundo a história, foi quando Daniel foi levado para o cativeiro. No ano de 606, ele estava com 14 anos. Ele estava com 14 anos no ano de 606. Agora este jovem Daniel vai para o cativeiro, e o Nabucodonosor ordenou que dentre os cativos fossem selecionados alguns jovens da família real, nobres, para fazer um curso de aperfeiçoamento em Babilônia.
Esse curso demoraria 3 anos e Daniel foi um dos escolhidos juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel com 14 anos, foi criado num lar rico, pertencente à família real. Num momento, a vida de Daniel virou nos avesso. Daniel foi levado para a Babilônia, cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém. Agora nós vamos destacar aqui a importância dos pais prepararem os seus filhos para a vida. Em Israel estava a lei de Moisés, que os pais teriam a obrigação de ensinar os seus filhos. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Havia uma obrigação que diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno, estarás no teu coração, e as intimarás a seus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando no caminho, deitando e levantando. Este é Deus falando com Moisés. Era, portanto, uma ordem os pais tinham que ensinar os seus filhos a palavra de Deus. E Daniel provou que isso aconteceu com ele. Daniel não levou para a Babilônia de toda a riqueza da sua família uma única moeda. Daniel nunca voltou para Jerusalém, não viu mais os seus pais. Então, de toda a sua riqueza, não herdou uma única moeda. Mas ele certamente escondeu a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra Deus. Salmo 119 e versículo 11. Essa foi a única herança que ele recebeu dos seus pais. A herança que ele recebeu dos seus pais foi o ensino da palavra de Deus. Ele escondeu a palavra de Deus no seu coração para não pecar. Você está ensinando o seu filho a palavra de Deus? Muitas das vezes, pais estão passando por situações de grande temor, situações constrangedoras, porque não ensinou a palavra de Deus aos filhos quando eram novos. Agora que estão adultos, estão passando por situações de grande angústia, dificuldade, porque não ensinou. Então, tem que se ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, né? Os seus filhos estão preparados para enfrentar a vida? Os seus filhos estão preparados para enfrentar a vida no mundo, enfrentar os desafios que eles vão passar por eles? Esta palavra não mudou, meu querido irmão. Não mudou. Deuteronômio ainda é a palavra de Deus. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele ficar grande ou adulto, não se desvie do caminho. E procure novamente. Quando a gente ensina aos nossos filhos, nós estamos colocando a semente da palavra dentro do coração dos nossos filhos. Ainda que eles dê uma titubeada, mas a semente da palavra de Deus está plantada no coração deles, é uma semente latente que um dia brota de novo, né? Eu tenho tido essa experiência. A minha filha, quando ela já é casada, e quando ela está em situações de dificuldade, ela ora a Deus e fala e comenta comigo: Senhor, Pai, eu busquei a Deus e o Senhor me respondeu. Essa semana foi uma delas. Ela estava com uma situação lá no escritório da empresa e ameaçava a posição dela, e ela comentou comigo. Eu falei: ó, entrega
na mão de Deus. Foi assim que o pai te ensinou. Ore a Deus que ele vai resolver para você. Quando foi à tarde, ele já me ligou de novo, passando a mensagem que Deus tinha resolvido a questão dos documentos, né? Então, por quê? Porque quando ela estava nova, eu fui ensinando os caminhos que ela deveria andar, né? Vamos continuar aqui. É, Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Esta herança que ele recebeu dos seus pais, a palavra de Deus, foi a causa do seu sucesso na Babilônia. O Daniel do capítulo 2, no reinado do segundo ano de Nabucodonosor, no ano de 606, Daniel agora, há um ano, ele está fazendo o curso que foi determinado que fizesse. Vamos então imaginar que ele havia agora passado para o segundo ano. No capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Deus revelou a Nabucodonosor, através de um sonho, a história de sua época até ao milênio. Mas o rei Nabucodonosor, ao acordar, ficou incomodado com o sonho que ele havia tido, mas Deus não permitiu que ele lembrasse do sonho. Deus ia revelar um mistério. Deus ia descortinar todo o futuro daquela época até o milênio. E mistério, Deus só revela para os seus filhos. Então, para Nabucodonosor, um rei ímpio, Deus não poderia revelar este mistério. Como não revelou, então Nabucodonosor convoca todos os sábios e astrólogos. Era uma escola onde Satanás imperava. E Nabucodonosor, onde eu estava aqui? É. E Nabucodonosor colocou o problema diante deles e disse: Eu tive um sonho, eu não me lembro do sonho, e eu preciso lembrar deste sonho. Então ele exigiu que os cientistas e sábios da época revelassem o sonho, mas os mistérios de Deus somente são revelados para seus filhos, e eles não puderem revelar. É claro, Satanás é limitado, todos eles eram servos de Satanás. No versículo 11 do capítulo 2, nós sabemos que Satanás é limitado. Disseram ao rei: Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e não há ninguém que possa declarar diante do rei, senão os deuses. O líder deles, Satanás, não podia revelar, e eles tentaram convencer o rei, e o rei se irou. O rei entendeu que eles estavam tentando enrolá-lo, e então condenou todos os sábios à morte. E o Daniel, ainda estudante, estava entre os sábios, e o Daniel, com seus amigos, também entraram na condenação. Agora vamos ver aqui no capítulo 2, no verso 13 e 14. Capítulo 2 de Daniel, no verso 13 e 14. Diz que o decreto foi assinado e buscaram Daniel para que fossem mortos. O capitão da guarda, encarregado da prisão e execução, chamava-se Arioque. Então Daniel, ainda adolescente, foi falar com o capitão. Imagina-se que, humanamente falando, jamais Daniel poderia dirigir-se ao capitão.
e muito menos pedir audiência com o imperador. O imperador estava endemoniado, queria matar a todos. Aqui vemos que quando Deus está no meio das coisas, ou das crises, as portas se abrem e o impossível acontece. É preciso ter assim um relacionamento íntimo com Deus, para que quando você precisar, Ele te atende. Você é amigo dele. E Daniel era amigo de Deus, né? Então, o impossível acontece, as portas se abrem. E aqui Daniel estava numa situação de crise. E a revista traz assim a situação. O tema é sobre crise, é, os princípios divinos em tempos de crise. E nós estamos passando um tempo de crise. E então a história mostra que a Daniel foi concedida a audiência com o imperador, chegando na presença do rei. Daniel pediu um tempo. Vemos aqui que Deus estava com Daniel. Senão ele, naquele momento, sairia dali morto, pois o rei estava totalmente irado. Sabemos que nos nossos dias, até para falarmos com o nosso presidente da nossa nação, tem que marcar uma audiência. Não se fala com ele assim abertamente, né? Então, ele, no caso de Daniel, ele era um adolescente ainda. Ele passou pelo capitão, que já era já difícil, né? O capitão dá atenção a um adolescente, que ele estava pedindo uma audiência com o, o, o imperador, né? Então, ele conseguiu passar pelo capitão e depois conseguiu também uma audiência com o imperador. E depois que chegou diante do imperador, pediu um tempo. Você imagina? Ainda pediu um tempo, né? No Salmo 131, versículo 1 e 2, Daniel deve ter lembrado deste salmo. Ele se viu. Quantas das vezes a gente parece que está num beco sem saída, não é? Eu já tive. Parece que num beco sem saída. Fui clamar. Fui falar com Deus. Não tinha outra saída. Então, meus queridos, ele deve ter lembrado do Salmo 131, versículo 1 e 2. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E assim Daniel foi falar com o rei. Agora Daniel pede um tempo ao rei. Quantas das vezes nós estamos sim nessa situação? Nós precisamos tomar uma decisão, ou vai acontecer alguma coisa iminente, e nós precisamos falar com Deus. E aí, quantas das vezes um médico fala assim, só Deus agora? E aí você tem que lembrar desse salmo aqui, 131. Eleve os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E assim Daniel foi falar com o rei. O título da nossa revista é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. E Daniel agora está no meio de uma grande crise. Então Daniel provavelmente lembrou deste salmo. Salmo 16, versículo 8, diz assim: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Em tempos de crise, Salmos 16, versículo 8. Salmos 131, versículo 2, 1 e 2. Né? Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Diante de mim. Como que você faz isso?
colocar é em oração, meus queridos. É orando. Não tem outro caminho. É oração. Quando você está angustiado, sabe? Lançai sobre ele, não é assim? A palavra diz assim: lançai sobre ele as vossas ansiedades e ele terá cuidado sobre vocês. Vós, né? Sobre vós. Tem um hino da harpa que diz assim, da harpa cristã: só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei, só a ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Só em Jesus temos refúgio, né? Salmo 46 também, né? Então nós estamos passando um tempo de angústia, um tempo de crise, muitas das vezes estamos ansiosos, é, talvez em pânico, é hora de orar. E às vezes você deixa a cama quente e vai para o chão frio, nas madrugadas. Eu estou com aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarei, me encontrarão. Jeremias 33:3. Como é que está escrito em Jeremias 33:3? É? Aleluia. Jeremias 33:3. Vamos ler direitinho aqui. Esse versículo é muito conhecido. 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Tem essa também. Clama que eu te respondo. O que é clamor? É pedir com veemência, com, com, com perseverança, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, não está dizendo coisas pequenas, coisas grandes e firmes que não sabes. São coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aquilo que não desceu ao seu coração, que não subiu à sua mente, que não desceu ao seu coração, é o que Deus tem preparado para você, né? Então é na hora da crise que tem que recorrer a Deus. Daniel recorreu a Deus na hora da crise, ele ia morrer se ele não falasse, não lembrasse o sonho e o segredo do sonho para o rei, né? E tudo é um plano de Deus. Tudo o que acontece, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas das vezes, Deus está nos testando, está nos aperfeiçoando, está nos lapidando, está nos burilando, está nos avivando. E o que é o avivamento? Segunda aula. A segunda aula vai falar sobre avivamento. O que é um avivamento? Né? Vai ser uma aula e tanto. Espero você na outra aula, que vai falar sobre avivamento. Você é um crente avivado? Como que eu sou? O que é ser um crente avivado? Vamos aprender na segunda aula, né? Então vamos continuar aqui com essa leitura que está muito boa, né? Nós estamos falando sobre a vida de Daniel, que está dentro da lição. Não estou dentro dos tópicos lá, seguindo o tópico direitinho, mas estou falando sobre o como aconteceu, o porquê do cativeiro de Daniel, por que aconteceu o cativeiro de Daniel. Agora, com o tempo concedido pelo rei Daniel procura seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego e relatam a eles o acontecido. Naquele momento, Daniel estava com uma situação insolúvel e dependia dele uma resposta que valeria a vida ou morte de muita gente. Mas Daniel tinha amigos e podia contar com a ajuda em oração dos seus amigos. Que bom que temos os Sadraques, os Mesaques e os Abednegos em nossa igreja. São pessoas que nos ajudam no meio de nossas crises. Muitas das vezes as irmãs do círculo de oração representam estes amigos de Daniel,
que estão em intercessão pela igreja, podemos contar. Não sejamos orgulhosos, contemos com esta ajuda. Daniel abriu o coração para os seus amigos no meio da sua crise. Então, está falando sobre ter amigos, ter relacionamento. Ninguém pode ser isolado. Nós estamos passando por um isolamento social, mas nós não estamos isolados da igreja militante, a igreja atuante. Nós estamos dentro dessa igreja, né? Então, se comunica, olha, eu estou com problema sim, eu estou ansioso, ora por mim, eu estou doente, eu estou com problema insolúvel, converse com os amigos. Tem irmão que não consegue ser ajudado, porque não abre o coração. O crente deve abrir o seu coração para pessoas de confiança, e uma delas é o seu pastor. Você tem que acreditar no seu pastor. Quando você tiver com algum problema insolúvel, procure por ele, abra o coração. Se tiver que confessar, confesse, mas abra o seu coração. E Daniel fez isso. Então deve confiar. O pastor é o anjo que vela pela igreja. E todo crente, seja ele até os que têm cargos abaixo dele, pode ser evangelista, presbítero, todos devem ficar sob a autoridade espiritual, que é o pastor, né? Então, é um princípio de autoridade espiritual, né? Então, se é dado uma ordem, tem que se acatar esta ordem. Mas também, quando você está com alguma situação insolúvel, além de falar com Deus, converse com o seu pastor. Abra o coração para o seu pastor, né? Tem que acreditar que ele é uma pessoa que guarda segredo, né? Podemos imaginar que o rei deu um dia para o outro para a resposta. Então Daniel, podemos imaginar que fizeram uma vigília entre os adolescentes, reclamaram ao Deus do seu pai. No versículo 23 do capítulo 2, está assim escrito: Ó Deus de meus pais, eu te louvo e te celebro, porque me deste sabedoria e força. Ele clamou ao Deus de seus pais. Deixa eu contar aqui. Meus pais já dormem no Senhor. E quando meu pai estava fazendo leitura bíblica em casa, normalmente ele ficava na mesa, na cozinha, né, lá na copa. E a gente ia passando, de repente ele, para um pouco aí, vem aqui, senta um pouco aqui. Pegava nós de supetão, assim, sabe? E eu confesso que eu não gostava muito, não. Eu era jovenzinho, né, de 12 anos, 13 anos, e ele pegava e senta aqui comigo, vamos ler um pouco da palavra de Deus. E a gente pegava e cortava a volta, sabe? É verdade. Mas está servindo hoje porque é verdade isso. Ele nos ensinou como a gente deve proceder quando a gente estiver em angústia, quando estiver com problemas, né? E, e um dia ele estava lendo lá, ó Deus de Jacó. Então, nessa palavra, ó Deus de Jacó, ele disse assim: ó Obed, um dia eu não vou estar mais aqui. E quando você estiver orando, você pode dizer essas palavras, como disse aqui, ó Deus de Jacó. Diga assim, ó Deus do meu pai Domingos. Meu pai chamava Domingos, né? Então, ele disse, ó Deus, e eu tenho feito essas orações, né? Já estou com quase 57 anos, daqui uns dias eu faço 57 anos, mas eu falo assim, ó Deus do meu pai Domingos, e vou orando assim, que ouvi as orações que era com ele. Me responde agora, me atende agora que eu preciso de um socorro. Tu és o socorro bem presente na angústia, me ajuda. É assim que o crente deve proceder na hora da oração, com confiança, chegando com confiança a Deus, né? Chegar com confiança a Deus, deve confiar, né? Então Daniel aqui ele clamou ao Deus dos seus pais. Esta é uma herança que devemos deixar para os nossos filhos,
que eles aprendam a clamar a Deus, lembrando do nosso exemplo de oração quando em vida. Se o Senhor não vier o arrebatamento, a gente vai passar para a eternidade. Né? Para quem é casado e tem filhos, vai chegar o dia de passar para a eternidade. Né? Então deve-se deixar um legado. Eu, às vezes, na hora do café, de um sábado assim, né? Na semana não, que é corrido, a gente sai de madrugada, mas durante o café, num sábado assim, tranquilo, né? Lá para as 9 horas. Não, a gente tem que também ser bem sutil para que não enfade, né? Tem que ser bem. Então, eu trago uma palavra breve, falo alguma coisa para o meu filho, que ainda tem um filho comigo ainda, né? A Tati, ela já está casada, mas de vez em quando ela liga para mim: pai, e agora? O que eu faço? Vai por aqui e por ali, filha. Já é assim, ó. E pronto. E ela faz e dá certo, né? Foi, já passamos por situações bem, bem delicadas e o Senhor nos atendeu às nossas orações, né? Então, é assim que deve fazer. A vigília de Daniel foi uma vigília de oração e deu Deus a revelação a Daniel. Em Daniel 2:18, Daniel pede para seus amigos interceder e pedir misericórdia sobre o segredo do rei, sobre o segredo do rei, né? No verso 28 de Daniel 2, ele agora vai falar ao rei de seu Deus, dizendo: ó rei, há um Deus nos céus. Ele não falou: eu tenho uma resposta. Agora eu tenho uma resposta. Não. Ele primeiro foi falar do Deus dele, que é o nosso Deus. O Deus de Daniel é o nosso Deus. É o mesmo Deus. E ele foi falar a uma autoridade, a um imperador, dizendo: ó rei, há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele fez, pois, saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos fins dos dias, a revelação, e essa revelação vai até o milênio. Então, meus queridos irmãos, porque tenho vários contatos de amigos também que acompanham esta aula, graças a Deus. Eu assim aprendi também que quem tem relacionamento com Deus, ele não fica muito preocupado se tem lá 1 milhão de visualizações no YouTube. Eu estou lançando uma semente, a palavra, o ensinamento da palavra de Deus. Uma hora ela vai frutificar no coração de alguém, haja visto que está gravado na internet. Então, se hoje eu tenho poucos números de visualização, amanhã eu posso ter um melhor número. Mas é feito para a honra e glória do nome santo do Senhor esta aula que eu estou fazendo, né? Então, meus queridos, é isso. Vamos agora também falar dos tópicos da lição. Nós já temos aí, deixa eu ver aqui, 48 minutos de aula, né? Nós vamos falar um pouco dos tópicos da lição. Aprendemos sobre a vida de Daniel, né? A vida de Daniel. Vamos falar sobre os tópicos da lição, né? O objetivo geral é conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nestes dias trabalhosos. Então, meus queridos, o que vem a ser um despertamento? Despertamento. Despertamento. Então, muitas das vezes a gente deixa de buscar a Deus regularmente. Nós precisamos ter uma vida regular de oração e de relacionamento com Deus. Não só quando nós estamos em situação de calamidade ou de crise, mas também quando estamos gozando das bênçãos que Deus dá. Deus tem prazer de ter aquele momento que você escolhe para conversar com Ele. E esse momento deve ser feito em um local apropriado, seja na sala,
da sua casa, seja dentro do carro, dentro da garagem, seja no quarto. Ah, diz sobre o quarto de guerra, né? Deve ser assim um local que você se desliga de tudo e conversa com Deus e explica a situação. É como que marcar uma audiência, né? E você cita, normalmente é assim, cite a palavra. Leia, então, por isso que tem que ler a palavra. Você lê a palavra, guarda no coração e agora em oração você cita a palavra e diz: Senhor, na tua palavra está escrito assim, Senhor. Me atende. Escuta a voz das minhas orações. Ensina os meus Ensina-me a ouvir os teus desejos, o que está dentro do teu coração, é a tua vontade que deve prevalecer e não a minha. Ensina-me os teus caminhos. É as conversas que a gente vai falando com Deus, né? Então tem gente que diz assim: eu não tenho argumento, a minha oração se esgota logo. Ah, se você tiver amizade com Deus, a sua oração vai de 15, 30, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Você nem percebe, porque são tanta coisa que você quer conversar com o seu amigo. Você tem um amigo chamado Deus? Dentro de você está o Espírito Santo de Deus que testifica dentro de você que você é filho, né? Quantas das vezes você em oração, eu também, estamos orando e de repente vem aquele sentimento assim, um coração contrito. A Bíblia diz que Deus não despreza, e o espírito quieto é precioso para Deus. Então, assim, muitas das vezes estamos a fazer críticas e até murmurar, que é um pecado de idolatria, né? Porque não estamos tendo um relacionamento com Deus. Quando estamos em relacionamento com Deus, nós vamos relevando as coisas, nós amamos mais, nós perdoamos mais, nós glorificamos mais, nós lemos a palavra mais, nós somos transformado, né? Transformado. Então, os objetivos específicos estão aqui. Apresentar, deixa eu projetar aqui. Apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Então, já nessa prévia eu já disse alguma coisa sobre isso. Pontuar a resposta divina às orações de Daniel. Também já pontuamos isto, né? Declarar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. Qual foi o resultado? Deus ouviu a oração. E Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. Vamos ver aqui, deixa eu pôr aqui num texto. Então Daniel ora a Deus para ser sal e luz em uma civilização ímpia. Então Daniel 1:18, Daniel 1:18 diz que ele assentou ao coração não se contaminar, né? Deixa eu ver aqui. Está escrito Daniel. Daniel 1:18. 1:8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse a não se contaminar. Então, a vida do cristão, meus queridos, é assim: é como o saudoso pastor Antônio Gilberto. Ele dizia que a vida cristã é como o crente é como um navio que está no oceano. E a água do oceano não pode entrar dentro desse navio, desse barco, né? Então, não se contamina. Ele, é, o Evangelho veio até nós hoje porque muitos homens, heróis da fé, tiveram fé.
e muitos padeceram, morreram e foram mártires, né? Mas não se contaminaram, né? Paulo disse assim, fez-se de tolo para ganhar os tolos, fez-se de sábios para ganhar os sábios. Não quis dizer, não quer dizer com isso que ele se contaminou, né? Vamos falar uma palavra assim bem. Ele não foi lá e tomou bebida alcoólica para ganhar os bêbados. Não, ele foi lá e pregou a palavra, né? É como, como se fosse um, um cisne com penas brancas pisando no, no pântano, mas não sujar as penas, né? É assim, né? Então não se contaminar. E Daniel não se contaminou. Ele estava na Babilônia, mas não se contaminou. Recebeu os ensinos com seus pais e agora ele não se contaminou, né? Aquela semente que foi plantada no coração dele, jovenzinho, criança ainda, brotou agora quando precisava. Vamos continuar aqui. Ah, a chave para nossa vitória, a chave de nossa vitória é a perseverança na caminhada. Filipenses 3:14 diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da boa vocação em Cristo Jesus, né? Então tem que prosseguir perseverando. No reino de Deus, o prêmio não é de quem chega primeiro, mas de quem persevera. Mesmo porque está escrito que muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Ah, tópico 1. Daniel foi despertado a orar. Daniel foi despertado a orar. Vamos ver aqui. O temor do Senhor na vida de Daniel. Daniel foi despertado a orar. O temor do Senhor na vida de Daniel. Daniel assentou em seu coração em não se contaminar com aquela civilização pagã, porque tinha o temor do Senhor no seu interior. Sobre o temor do Senhor, Provérbios 14 e 27. Vamos ver 14, Provérbios 14 e 27. O que está escrito em Provérbios 14 e 27. Vamos ver aqui. Salmo, Provérbios. Provérbios 14 e versículo 27. 14 e 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. E não foi isso que aconteceu com Daniel, né? O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Temos também Provérbios 9 e 10. Provérbios 9 e 10. Está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. A prudência, né? Então, começa por aí. O princípio, o começo. Temor do Senhor. Quando se perde o temor, perde-se a graça, perde-se a salvação, perde-se o relacionamento com Deus, perde tudo, né? Então, começa no temor, o temor do Senhor. Não é porque o pastor não está junto, ou porque a família não está junto, é porque você é crente de verdade, sabe? Você nasceu da água do Espírito, você agora é crente, você agora é templo do Espírito. É por isso que você teme ao Senhor.
Porque você depois, no seu quarto fechado, precisa conversar com Deus. E você, como que você vai se apresentar a Deus? Por isso que o versículo lá diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, não é? Segundo Timóteo 2,15. Não é isso? Bom, vamos continuar aqui. 15:16, ainda em Provérbios 15:16. 15:16 diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Né? Então, melhor era os legumes, como Daniel, do que as iguarias do rei, vinho e as iguarias lá, né? Então, ele preferiu ficar só no legumes, mas não comer daquelas coisas oferecidas aos ídolos, né? Mas o que é o temor do Senhor? Provérbios 8:10. Tem mais. Provérbios 8:10. Provérbios 8:10. Provérbios 8:10. Tem aqui. Aceitai a minha correção, estou certo? E não há prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Né? Aceitai a minha correção. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o caminho mau, e a boca perversa aborreço. Então conclui-se que o temor do Senhor é aborrecer o mal e aborrecer o que Deus abomina, e amar o que Deus ama. E Daniel tinha estas características. Segundo subtópico, vamos ver aqui. A estatura, deixa eu ver aqui. O segundo subtópico fala sobre a estatura espiritual do crente. Vamos por aqui. A estatura espiritual do crente, de Daniel. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Verdadeiros combates em oração. A vida do crente só será vitoriosa através de oração constante. Através de oração constante. Para termos uma vida de vitórias espirituais, devemos ter uma vida em constante oração. Para isto, devemos ter um local reservado para dialogar com Deus. E fala dialogar porque não é monólogo. Não é monólogo. É conversa. Você não está falando sozinho. Você está falando com o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, desliga o telefone, desliga os aparelhos e não interrompa a sua conversa, a sua audiência com Deus. Né? É uma audiência, você está com Deus, você está conversando com o Todo-Poderoso. E eu tenho prazer nisso, sabe? Às vezes eu estou assim. Um dia eu acordei assim do nada, assim, sabe? Era 3h50, 10 para as 4 da manhã. Mas do nada, assim, eu tava um sono bom, pesado. E de repente eu acordei 10 para as 4 e não consegui mais dormir, eu não conseguia pegar no sono de novo. Falei, vou orar. Mas fiquei tão feliz, alegre, de madrugada, né? Fui para a sala sozinho, na luz apagada para não acordar ninguém. Não precisa você fazer estardalhaço. Vai lá, ora, Deus conversa com ele, conversa com ele, fale com ele os seus problemas, o que se almeja, qual os seus sonhos, e tanta coisa tem para conversar com Deus, né? Quem é do ministério, tantas coisas no ministério você pode conversar com Deus. Você apresenta os ministros da palavra de Deus para que Deus dê intrepidez, para que Deus abençoe, para que Deus livre dos dardos inflamados do inimigo. Tanta coisa você pode usar em oração para com os o seu pastor, né, os seus irmãos, os seus companheiros do ministério. Aí a pessoa fala: não tenho argumento para conversar em oração. Tem sim. Desça em oração que você tem. Com certeza você tem. Né? Então, para dialogar com Deus, o tempo a sós com Deus é investimento em nosso relacionamento com o Todo-Poderoso. Os discípulos pediram ao Senhor Jesus para que ele o ensinasse a orar, porque sabia que as coisas se resolviam mais rápido com orações
perseverante. Invista em oração e gaste pouco tempo com os problemas do cotidiano, né? Então, é isso. Se nós gastarmos, não é gastar, é investir tempo com Deus. O dia vai ser mais tranquilo. Pode fazer essa experiência, né? A, a solução vem mais rápido, né? Você não entra em, em problemas, Deus vai te guiando, parece que, né, o caminho vai se abrindo. Oração. Oração é a arma do crente. Eu disse na aula passada que o John Wesley disse que a oração é como o oxigênio da nossa alma. O oxigênio da nossa alma. Tem que orar. Mas é só orar? Não! É ler a palavra também. É só ler a palavra? Não, é louvar a Deus também. É prestar culto a Deus, né? Prestar culto a Deus é isso. Não é, tem gente que pensa que o culto é só as 2 horas no domingo. Não, não é só as 2 horas, é toda hora. Você presta culto a Deus. Até um dia eu estava se alimentando, eu estava se alimentando e aí eu falei, eu vou comer hoje para a honra e glória do nome santo do Senhor. Aí meus filhos deram risada, né, pelo meu jeito de ser, mas eu vou comer, né? E às vezes não pode, né, passar da conta, né? Porque, né, é o pecado da glutonaria, né? Mas vamos continuar. Essa aula está muito boa. Não, não estou assim seguindo ponto a ponto, lendo parágrafo por parágrafo aqui na revista. Tem uma revista, né? A revista que eu tenho é eu até imprimi assim desse jeito, né? Peguei da internet e imprimi. Eu estou seguindo direitinho aqui, ó, né? Mas está sendo muito boa. Vamos ver aqui o terceiro subtópico. Terceiro subtópico, né? Tá aqui. Terceiro subtópico. Vamos ver. Tá aqui. Ah, a mistura do santo com o profano. É o terceiro tópico da lição. A mistura do santo com o profano. O povo de Deus é instruído em discernir as coisas entre o que é santo e o que é profano. Vejamos em Levítico 10 e 10. Levítico 10 e 10. Então temos aqui Levítico 10 e 10. Vamos ver o que está escrito lá. Levítico 10 e 10. Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. E o segundo ensinamento é que as coisas só vão até onde Deus permite. Deus sempre dá oportunidade, mas muitas das vezes as pessoas não atentam para a oportunidade que Deus dá. E a taça da ira de Deus vai se enchendo até chegar à altura do derramamento de sua ira. Vemos em Gênesis 15:16 que Deus esperou que a taça de seu juízo se enchesse, e então, na quarta geração, ele derramasse seu juízo. Isto vale para as nações, como, por exemplo, Sodoma e Gomorra, como também para pessoas individuais. Em Provérbios 29:1 diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então, meus queridos, cerviz aí no Provérbios 29:1, cerviz é a coluna cervical, quer dizer, endurece a cerviz, não se curva, porque nós estamos na escola dominical. Então, o que é cerviz? Ouve falar em cerviz, mas não sabe por que essa palavra cerviz, né? Então, tem a coluna cervical, então tem o cerviz aqui. A pessoa não se curva, não, ela é uma pessoa soberba, né? Então, o provérbio diz assim: o homem que muitas vezes repreendido, né? Deus é amor, mas também é justiça, correção. Muitas vezes repreendido, endurece a sua cerviz. Não quero saber.
Eu sou dono do meu nariz. Né? Será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então, né? Então aí tinha o assunto dos vasos consagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia, né? Então todos eles beberam vinho nesses vasos santos, né? Então teve lá a intervenção divina. A intervenção divina, o rei viu que os dedos da mão de um homem escreviam na parede defronte o catiçal. E acabou com a alegria da festa. O joelho do rei tremeu, os sábios e os astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente Daniel foi introduzido na festa. Interpretou o texto na parede e que estava escrito: dividido foi o teu reino, deu aos medos e persas. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Né? Então, é um perigo brincar com, né, as coisas de Deus. Tem gente brincando de ser crente. Né? Quem sabe, né, a gente erra. A gente erra, mas a Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E deixa, alcança. Todavia, meus irmãos, o Senhor perdoa, mas tem as consequências do pecado. Então é melhor não pecar. É melhor não entrar no caminho, sabe, errado. Errar o alvo, pecar, né? Porque existem as consequências. A Bíblia diz assim: do que se queixa o homem, se não é dos seus próprios pecados? Né? Vamos continuar aqui? Vamos continuar. Estou no tópico, subtópico 3, né? E isto vale também para os nossos dias de hoje. A taça do juízo de Deus irá se encher de tal maneira que chegará o dia que Deus executará seu juízo sobre os habitantes deste planeta. Por isso não se deve brincar com a misericórdia de Deus. Claro que ele sempre dá um tempo para ver se há arrependimentos antes de executar o juízo. Deus é amor, mas também executa seus juízos. Vamos continuando aqui, pegar o segundo tópico. O segundo tópico está assim: a resposta às orações. Segundo tópico, a resposta às orações. Vou preencher aqui. As orações de Daniel. A resposta às orações de Daniel. Deus responde às orações. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Daniel entendeu que Deus havia determinado. Daniel entendeu que Deus havia determinado um tempo para que a profecia se cumprisse, e este tempo foi de 70 anos. Aqui temos uma promessa a Daniel. Ele entendeu que haveria um tempo para que se cumprisse tal promessa. Assim aprendemos que tudo tem um tempo determinado para que se cumpra o plano de Deus em nossa vida. E é muito importante conservarmos nos fiéis a Deus, até que eles cumpram aquilo que Deus prometeu. Mesmo porque a bênção só é bênção quando é no tempo de Deus. Em Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então, há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Se você ler em Eclesiastes, está lá tempo para plantar, tempo para arrancar, né? Tempo para ser o obreiro, tempo para evangelização, tempo para ser professor. Tem lá o tempo. Né? E a gente tem que, em oração, conversar com Deus e pedir a Deus direção para trabalhar na vinha dele.
A seara é dele, porque diz: meu pai é o lavrador, então a lavoura é dele, a igreja é dele. Então, para trabalhar neste reino, é preciso ter a direção de Deus. Há lugares que Deus não nos coloca. Deus coloca onde Ele quer, da maneira que Ele quer. É Ele que coloca, né? Eu estou fazendo essas aulas aqui na internet com muito prazer. Eu tenho muito prazer de fazer isso, né? Apesar de eu ver lá, tem pouca visualização, mas eu não estou preocupado com isso, mas nem um pouco. Mas nem um pouco. Eu tenho prazer daquilo que estou fazendo. Estou aprendendo e estou levando a palavra para alguém. Essa palavra vai ficar gravada, alguém vai ver um dia, né? E eu creio que o Senhor também está se agradando disso. Eu tenho muito prazer no que estou fazendo, né? Gasto, gasto não. Vamos aprender. Invisto tempo. Visto o tempo, procuro ver os subsídios dos outros professores, leio a Bíblia, leio livros e trago alguma coisa. Às vezes eu passo até do horário um pouco, né? O horário é 1 hora, 40, 50 minutos, eu passo um pouco, fica uma aula muito bem comprida, né? Mas é porque eu quero passar alguma coisa assim que está me fazendo bem. É isso, né? Então vamos lá. É, Nós estamos no segundo tópico. Então, agora no primeiro subtópico do segundo tópico. Né? Do segundo tópico que tem o primeiro subtópico. Né? A Bíblia relata o que realmente aconteceu. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. Diz a Bíblia que a palavra do Senhor ela nunca volta vazia e que Ele mesmo vela pela sua palavra para cumprir. E em Jeremias 1:12, e disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Continuando, Ciro tinha este entendimento e sabia que estava onde estava porque Deus o permitiu e também porque Deus o colocou dentro de um propósito. E este reconhecimento de alguém é que está em uma posição de honra, em posição de liderança, em uma posição de governo, entendemos que o nosso Deus é aquele que exalta e é aquele que humilha. Temos o exemplo do rei Nabucodonosor, que não teve este entendimento inicialmente, que pôde estar onde estava, porque Deus o permitiu, como também fez que fez porque Deus o permitiu. Então, Nabucodonosor, ele disse: esse reino foi eu que fiz, e começou com, com prepotência, com orgulho, né? Com altivez. E o Senhor fez ele comer capim. Foi. Tirou o sentimento de humano e colocou um sentimento nele de animal. E ele foi ficar ao relento, recebendo orvalho e comendo capim, até que o sentido voltou a ele e ele reconheceu que Deus é o Todo-Poderoso, né? Então Ciro tinha esse entendimento. Aqui a aplicação para nossas vidas é que se Deus tem te usado e se esta é uma posição de liderança, a glória é de Deus, né? Vamos à leitura de 1 Samuel 2, 6, 7 e 8. 2, 6, 7 e 8. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes. Então, é Deus que nos coloca em certas posições, né? Seja no trabalho, na empresa, seja dentro do templo, da igreja, né? Seja em diversas situações. É Deus que nos coloca nas posições, né? É preciso ter um relacionamento com Deus. Tudo que venha para nós assim de bênção é consequência do nosso relacionamento com Deus. Está se relacionando bem com Deus, virou amigo de Deus, né? Conversa assim no colo de Deus, no colo de Deus, não é não? Porque você lê em Isaías 40:11, diz que Deus pega os seus cordeirinhos e coloca no seu colo.
né? Ué, lá fala regaço, regaço é colo, né? Pode ler lá Isaías, deixa eu ver se é Isaías 40, Isaías 40 e versículo 11. Eu não sei se eu tô certo. Eu- Isaías. Perdi a minha. Mas eu sei que é Isaías. Eu já li várias vezes. Oh meu Deus do céu. Onde está aqui o negócio? Pois é. Eu, para mim era Isaías 40, versículo 11. Não é. Ah, sim, é assim. É que está na outra Bíblia minha. Minha Bíblia é toda marcada, então a marcação não achei, eu fiquei perdido assim. É, Isaías 40, em versículo 11, diz assim: Como pastor apacentará o seu rebanho entre os braços. Olha lá. Recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Regaço aqui é colo. As que amamenta, ele as guiará mansamente. Isso é o Deus poderoso. Que amor de Deus, né? Seja amigo de Deus, converse com ele de madrugada em oração, né? Fica amigo mais perto de Deus, se desperta, não é? Se desperta em oração, converse com ele, fale para ele, olha, está acontecendo isso, eu preciso desse socorro, eu preciso disso, eu preciso melhorar. É assim. E vai conversando e o senhor pode falar, filho, o que está acontecendo? Nós estamos em audiência, vamos conversar, é? Então vamos continuar aqui nossa lição aqui. É o que tira a vida e dá e tal, tal, tal. Bom, vamos para o terceiro tópico. Terceiro tópico. Vamos terminar a aula. Terceiro tópico. Onde está o terceiro tópico? Está aqui. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. É... O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. Aprendemos que o Senhor Deus que exalta e também abate. Continuando no livro do profeta Isaías 6, que fala sobre a chamada de Isaías, está assim no primeiro versículo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Quando ele viu a glória de Deus, no versículo 5, ele diz que ai de mim que vou perecendo. Aqui aprendemos que esta é a atitude daqueles que se aproximam de Deus. E cada vez que nos aproximamos de Deus em consagração, vemos que cada vez mais precisamos do trabalhar de Deus em nossas vidas, do perdão de Deus e da sua misericórdia. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Continuando a ler todo o capítulo de Isaías 6, vemos o quanto Deus é santo. 3 vezes santo. Santo, santo, santo. No Novo Testamento da primeira carta de Pedro, 1,16, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. E em Hebreus está escrito, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso acontece sempre em cada despertamento verdadeiro, assim como foi com Zaqueu.
Percebemos que as pessoas podem até vir como estão, mas não devem permanecer como estão. Deve haver transformação. E a salvação é individual, conforme Romanos 14:12, que diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. E é aqui que começa, a partir desse ponto, o processo da transformação. E em 2 Coríntios 5:17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E em João 2:1 ao 11, o primeiro e grande milagre foi a transformação da água em vinho, até hoje ele continua fazendo grandes milagres. Creia nisso. Então, é preciso receber de Deus unção, né? Unção, graça, conhecimento, aperfeiçoamento e se transformar, né? Muitas igrejas que parecem que, né, a verdadeira igreja é aquela que está fervorosa, que está alegre, né? Que está alegre. Embora tenha irmãos que falam em línguas, mas não foi transformado. Ele não consegue servir a Deus com fidelidade, né? Até fala em algumas línguas, mas ele não consegue servir a Deus com fidelidade, né? Então é assim. Vamos continuando. É o segundo tópico. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. É o segundo tópico do terceiro tópico. É o segundo subtópico do terceiro tópico, que é o último, né? Vamos terminar a aula, né? O profeta Isaías profetizou cerca de 200 anos sobre o rei Ciro, em Isaías 45:1. Isso nos mostra que Deus tem o controle de tudo. Assim, terminando esta preciosa lição com um verso de gratidão. Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E também o Salmo 103, versículo 2 e 3, que diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Foi bênção essa aula, não foi? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Falamos o que é crise, falamos sobre a vida de Daniel, como se deu o cativeiro. Aprendemos muita coisa hoje. Foi uma maravilha esta aula. Eu gostei dessa aula. Nós vamos ter a segunda aula. A segunda aula, irmãos, a segunda aula é, vou passar aqui, vamos passar a projeção da segunda aula. A segunda aula é o despertamento espiritual, um milagre. Mas que aula, hein? Essa aula promete, hein? Eu quero estar com vocês, querendo Deus, no domingo que vem, para a ministração desta segunda aula, que vai trazer o assunto despertamento espiritual, um milagre, né? Vai tratar, vamos ver aqui os objetivos: reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. Olha que assunto bom. Reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. Explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espirituais. Que objetivo me faz ser espiritual? Por que eu tenho que ser despertado? Enumerar as finalidades do despertamento e ilustrar que Deus cumpre as suas promessas. Você tem promessas de Deus? Você tem promessas de Deus? Então, nessa lição a gente vai aprender que Deus cumpre as suas promessas. E quais são as finalidades do despertamento, né? Eu já tenho alguma coisa sobre o assunto, sobre despertamento, né? Vou ler alguma coisinha aqui sobre despertamento. Deixa eu ver aqui.
A Igreja do Avivamento e seus fundamentos. Na Igreja do Avivamento, o Espírito tem liberdade para agir na igreja. A igreja primitiva, eles tinham o mesmo Espírito. Uma igreja onde o Espírito não age, não tem vida, não tem fervor, não tem paixão, não tem poder, não tem graça. Uma igreja onde o Espírito Santo não age, o povo é empolgado, não é alegre, é eufórico, mas não é motivado, é cheio de movimento, mas não é cheio do Espírito Santo. Alguns até falam em línguas, mas não são transformados. Uma igreja onde o Espírito Santo opera, ela não para. E é por isso que a igreja não parou. Hoje cultuamos através da rede social, por causa do isolamento social, mas o Espírito continua a operar. Porque o poder de Deus é supracircunstancial. Os tempos mudaram, mas a essência da igreja não muda, e ela não está limitada às paredes. A essência do evangelho não mudou também. E se nós queremos viver um avivamento, temos que olhar para a igreja primitiva. Lendo os Atos dos Apóstolos, vamos nos inspirar neles, porque a história da igreja é um fenômeno extraordinário que ninguém pode parar, nem governo, nem política, nem crise, nem peste, nem fenômenos param a igreja. Nós só precisamos entender o que Deus está querendo de nós, neste tempo e em cada situação. Mergulharmos-nos em Deus, pedir o seu favor e a sua graça e misericórdia, e faremos uma grande obra para Ele, em todo o tempo, para a glória do seu nome. Nós somos a noiva do Cordeiro. Se prepare para um grande avivamento. É a aula que vem. Né? Essa foi só uma prévia da aula que vem. Já convido você, na aula que vem, você pode estar assistindo esta aula a qualquer momento da sua vida, do seu dia, ou no seu quarto, ou no metrô, ou no seu carro, ou na sua cama, naquela televisão que você tem aí, 4K, né? Então, o Espírito Santo vai falar no seu coração na segunda aula também. Hoje foi uma bênção e vai ser também, querendo Deus, para a honra e glória do nome dele, no domingo que vem. Amém, meus queridos? Senhor meu Deus, te agradeço por esta aula, onde se fez presente aqui, meu Deus, onde tivemos, Senhor meu Deus, a tua palavra sendo ministrada ao coração dos teus filhos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos ajuda a entender o teu propósito, nos ajuda a entender o tempo em que estamos vivendo e a discernir, meu Deus, o que fazer na tua igreja. Senhor, que sejamos, meu Deus, crentes amadurecidos na tua palavra. Abençoa cada crente, a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, meu Deus, a cada amigo que, Senhor, meu Deus, está ouvindo estas aulas e acompanhando estas aulas. Dá a tua bênção às famílias, sara as enfermidades, meu Deus, nós te pedimos no teu nome, agradecido, Senhor Jesus, por tudo quanto já fez por nós. Senhor, abençoa a estes crentes. Abençoa, meu Deus, cura as enfermidades. Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, nos hospitais, vem sarar. Senhor, também a nossa pátria, Senhor, vem retirar de nós esta pestilência, mas que seja segundo a tua vontade, porque sabemos que é o teu juízo com a humanidade. Senhor, meu Deus, livra-nos do mal, livra-nos dos dardos inflamados do inimigo. Guarda-nos nesta semana para a honra e glória do teu nome, te pedimos e te agradecemos no teu nome, Senhor Jesus. Amém.